Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero que você assista essa revelação forte que esta jovem teve, tá bom? Seja edificado, compartilhe esse vídeo, você não é inscrito, se inscreva. Jesus está voltando, olha que visão forte, vai impactar a sua vida. Eu convido para você assistir, é pequeno, até o final. Um forte abraço, vamos para o vídeo. Eu estava dormindo, eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. Quando eu escutei aquela voz, eu fui me despertando. Eu escutei 3 vezes me chamar. E eu escutei a forma que a voz me chamou. Me chamou com firmeza. Vivian, Vivian. E da forma que estava me chamando, eu pensei que fosse o meu esposo que estava vindo do trabalho e estava me acordando. Quando eu despertei totalmente, eu olhei para o teto e eu vi um clarão. E eu pensei, já amanheceu. A luz estava muito forte e eu pensei assim, será que eu deixei a janela aberta? Mas eu não me lembro de ter deixado a janela aberta. E aí eu parei de olhar para o teto e levantei só o pescoço. Eu estava deitada na cama e levantei o pescoço para olhar para a janela. Eu vi um ser que parecia um ser humano. Porém, eu sabia que era um anjo. Ele era muito alto. Ele quase alcançava o teto. Ele era muito alto. E ele era pura luz. Era como se eu estivesse olhando para o sol. Ele clareou todo o meu quarto, como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Eu não podia enxergar nenhum detalhe. Não conseguia ver os olhos, o nariz, a boca, não conseguia ver nem cabelo, eu não conseguia ver nada, eu só via muita luz e o contorno do seu corpo, no caso, o contorno da cabeça, dos ombros, e o vestido dele era bem longo. E eu olhei de cima a baixo e eu vi que o vestido dele cobria os pés. Eu tive muito medo, eu tive um pavor de ver aquela visão. No medo que eu tive, eu cobri o meu rosto com o meu braço. E eu fiz mais ou menos assim, cobrindo o meu rosto com o braço. E virei um pouco o rosto para a parede, porque eu não queria ver. Mas ele me chamou novamente. Vivian, olhe para cá. E aí eu já estava sentada na cama. Eu coloquei o meu olhar um pouco por baixo do meu braço. E eu comecei a tentar olhar para ele. Quando eu consegui olhar na direção dele, e ele falou assim, Vivian, olhe para cá. E aí ele direcionou o braço dele para o seu lado. E esse lado que ele direcionou o braço era a janela. Na frente da janela tinha um banner, era como se fosse um banner que ia até o chão. E dentro desse banner tinha um relógio grande. Tinha muitas letras escritas, tinha um texto escrito nesse banner até o chão. E parecia uma língua que é de traços, que não é um alfabeto como o nosso. Então, era uma língua que eu não sei qual era, mas eu fiquei muito curiosa e estava tentando ver se tinha alguma frase lá que eu podia entender. Muito curiosa. E aí ele falou assim, Vivian, olhe para o relógio. Mas eu estava tão interdita, curiosa com o que estava escrito ali, que eu não olhei. E aí ele falou com mais firmeza, Vivian, olhe para o relógio. E olhei para o relógio, e aí quando ele viu que eu direcionei meu olhar para o relógio, imediatamente ele falou, agora me diga que horas são. E aí eu falei, são 5 para meia-noite. E aí quando eu disse isso, ele falou, muito bem, são 5 para meia-noite. E quando ele devolveu aquela palavra de volta para mim, eu tive o completo entendimento do que ele estava querendo dizer. E nesse entendimento do que significava isso, eu tive um choque e coloquei a mão no peito, fui para trás e fiz, ai meu Deus. E aí ele disse, venha comigo. E o entendimento dessa frase, 5 para meia-noite,
significa dizer que este tempo da sua vida, este tempo que você está vivendo, é o tempo que vocês vão ver a volta de Jesus. Ele vai voltar nesse tempo de vida. E quando ele me chamou, venha comigo, imediatamente eu pisquei o olho e já não estava mais ali. Eu estava num lugar que eu acho que era o infinito, porque não tinha nada. Era tudo escuro e ele era a luz ali naquele lugar. Mas ele iluminava, porém, na minha volta não tinha nada, apenas eu e ele. Ele ficou um pouco mais atrás de mim e a sua luz eu via resplandecer na minha frente. Então ali naquele lugar ele falou assim para mim: Vivian, é hora de pregar. E eu imediatamente respondi para ele, cruzando os braços assim: pregar? Pregar o quê? E pregar para quem? E aí ele me respondeu: pregar para crentes e não crentes. Aí eu falei para ele: para crentes? Mas pregar o quê? Aí ele falou para mim: você vai pregar para que eles se preparem, porque só falta 5 minutos para meia-noite. E aí eu respondi para ele: mas eles não vão me crer. E aí ele falou assim: mas mesmo assim você precisa pregar. E para os não crentes, você vai pregar a salvação. E aí eu falei: e como vai ser isso? E aí ele disse para mim: eu vou te mostrar. E aí eu falei: mas por onde eu vou começar? E aí ele disse: você vai começar pela sua família. Então ele disse: venha comigo. E saímos dali, desaparecida ali, né? Pisquei o olho, já estava de repente no portão da casa dos meus pais. Eu chamei todo mundo e comecei a gritar, chamando todo mundo, meu pai, minha mãe, e disse: olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu tive um sonho nessa madrugada e veio um anjo falar comigo. E o anjo disse para mim que só faltam 5 minutos para meia-noite. E na forma que eu falei, todos entenderam que o que eu estava querendo dizer é que Jesus ia voltar e todo mundo vai ver. Eles vão ver a volta de Jesus. E aí eles começaram a rir daquilo que eu estava falando. E aí meu pai disse assim para mim: Vivian, você estuda muito escatologia. Você de tanto estudar tá agora tendo sonhos sobre a volta de Jesus. E aí eu falei: não é. Eu tô falando, o anjo veio falar comigo no sonho e ele disse que falta só 5 minutos. E minha mãe falou assim: olha, Vivian, ainda falta muito tempo. Eu vou morrer e daqui a 100 anos Jesus não volta ainda. E aí eu fiquei triste e fiquei com o queixo caído. Cruzei os braços e falei para o anjo: Senhor, por que eles não estão acreditando? O que aconteceu? E aí ele falou assim: eu vou te mostrar. Feche os olhos. E aí eu fechei os olhos e quando eu abri, eu vi todos eles sonâmbulos. Eles estavam fazendo as atividades diárias com os olhos fechados, porém estavam fazendo tudo, lavando a louça, assistindo televisão e todas essas atividades eles estavam fazendo com os olhos fechados e com o corpo mole, como se estivessem um pouco sonâmbulos. E aí eu disse: o que é isso? Eu não estou entendendo, por que eles estão assim? E aí ele falou para mim assim: Vivian, eles estão dormindo, mas é hora da igreja despertar. E aí eu falei para ele: mas por que está acontecendo isso? E aí ele respondeu: eles estão dessa forma por conta das coisas da vida e da televisão. Mas é tempo da igreja despertar. Aí eu despertei na minha cama. Muito obrigado, meus irmãos, por ter ouvido, assistido. Agora, prepare a sua vida, porque isso é real. Jesus está voltando e nós precisamos nos aprontar para podermos, assim, estar de pés, vigilantes, na prudência, buscando o Senhor dia e noite,
pregando a palavra de Deus para outras pessoas, avisando nossos parentes, orando, jejuando, chorando mesmo, renunciando tudo aquilo que nos impede de entrar no céu. Deus te abençoe. Um forte abraço.